Boa noite, Face to Face está no ar e hoje eu tenho a honra de receber mais uma vez no Face to Face Murilo Pinheiro, o prefeito Murilo, né, que a gente já acostumou e ficou como prefeito Murilo. Boa noite, Murilo, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Roseli. Boa noite, Eric. Todos aqui do estúdio. O Carlão tá aqui também acompanhando, né, Carlão? É um prazer mais uma vez estar aqui. Acho que é a quarta, quinta vez, acho, Ah, que eu já tem, participo. já tem algumas vezes aí. Aí depois o povo fala lá, de novo Murilo, Roseli. Aí eu falo, aí fala que eu sou uma Murilete, aí não tem como, não tem como fugir disso, gente. Eu assumo, eu sou sua Eita. fã, assumo mesmo. Ai, Bom, bora, vamos começar? bora, Primeiro, bora. antes de começar, eu quero falar uma boa noite pro pessoal que está nos assistindo. Vamos aí então, vou falar aqui o pessoal que já entrou aqui na nossa live, que tá aqui com a gente. Ju Pinheiro tá nos assistindo, boa noite Ju, Vanderlei Gonçalves, Juliana Silva, minha irmã lá de Bertioga também, boa noite Ju, um beijo pra você. Haroldo, Fábio Oliveira, Piazza Caraça, Alaírce, Josiane Gomes, o Tony Viola, o Clóvis Oliveira, que também está convidado para vir aqui. André do Zicão, a Rose Felício, Eduardo Gomes, Marco Antônio da Silva, o Marcão do Sindicato, que também está convidado para vir. E também o Fábio Alexandre, o Fábio Cabelo, que já participou aqui com a gente O também, nosso presidente da Câmara. o presidente da É Câmara. isso aí. E vai voltar. Ontem eu até assisti a sessão de Câmara, depois até vou falar algumas coisas aqui que eu assisti lá. Vamos, eu quero saber tudo, eu sou curiosa, né? Eita. Bom, para começar, vou começar com essa pergunta aqui. Que durante o seu mandato, você liderou, né, Nazaré Paulista em um período que não foi lá muito bom, que não foi lá grande, que foi a época da pandemia. Que, aliás, descer além em você. Caramba, Inclusive, eu te entrevistei pra nessa época. arrebentar. Inclusive, eu te entrevistei nessa época e lembro até de uma pergunta que eu te fiz. Hum. Por que, que o Lava Pés estava trancado, fechado, mas sua marina estava de portas abertas? Você lembra dessa pergunta, né? Que eu fiz e me respondeu na lata. Mas não é sobre a marina agora que nós vamos falar. Eu queria que você falasse um pouquinho como que isso impactou nas suas decisões administrativas e quais foram as estratégias que você utilizou para amenizar, né, os efeitos da pandemia na população e na economia local. E como essas medidas contribuíram para o seu legado na prefeitura. Já começou com uma pergunta Que bacana. é já para, né, para já chegar pá. Esses dias eu tava pensando, né, quando eu entrei em 2017, eu já peguei uma prefeitura numa situação não tão favorável, com bastante coisa para pagar, bastante coisa enrolada, dívida com SAMU, com dívida trabalhista e tudo mais. Aí depois, quando fui reeleito, logo no início do segundo mandato, a pandemia acontecendo, né? Então, as duas vezes que começou o mandato que eu tive lá, a gente pegou uma situação não tão favorável. Mas a pandemia em si foi uma situação muito difícil para os prefeitos, para os Sim, governadores, para o presidente, para todo para mundo, né? todo mundo. Porque foi uma coisa não prevista, obviamente, e uma coisa não programada. E uma coisa que nunca aconteceu. É, Então imagine você com um cargo tendo que administrar uma cidade, a sua decisão pode impactar na vida das pessoas, né? E você não saber que lado você vai, que situação que você vai enfrentar, o que vai acontecer, como que cuida, né? Eu lembro que a gente fazia as lives, o Dr. Humberto mesmo falava, é uma situação completamente nova, a sim, gente está aprendendo com a pandemia. E eu lembro de situações muito difíceis que a gente passou. Eu lembro que eu estava no hospital por 40 minutos, não acabou o oxigênio para 20 e poucas pessoas que estavam no oxigênio. meu Chegou o cilindro Deus. carregado quando acabou de carregar, de colocar os 3 últimos torpedos na linha de abastecimento de oxigênio para as pessoas. Ia durar 40 minutos. O caminhão chegou e não tinha mais cilindro para colocar se não fosse o que chegou no caminhão. Então foi muito difícil. E a gente procurou fazer uma. Tipo, o nosso objetivo sempre foi de acertar o máximo possível dentro daquela situação. E a gente, graças a Deus, a gente conseguiu, através do nosso hospital, que tinha um suporte, tem um suporte bom para o tamanho da nossa cidade. O nosso hospital é muito bom, e é muito grande até para o tamanho da nossa cidade, comparadas com muitas cidades que são maiores que Nazaré, é um hospital menor. Tem cidade que é maior que aqui, não tem nem E não tem hospital. hospital. E a gente conseguiu ajudar muitas pessoas, tanto da cidade quanto as pessoas de fora. E através do Dr. Humberto, do Feres, dos médicos, do empenho, da equipe da prefeitura, que não aparece nessa hora, mas é muito importante,
que é o pessoal de licitação, o pessoal de compras, o pessoal do jurídico, nessas pessoas que não aparecem na linha de frente, mas são essas pessoas que conseguem comprar os insumos, fazer a compra. Então, tudo isso, por causa de ter uma boa equipe, que a gente conseguiu sair daquela situação. E a polêmica era, né, tudo fecha, faz decreto Fecha para ou não fechar, fecha? o pessoal quer trabalhar, aquela situação foi uma situação muito difícil, porque a gente percebia que, naquela época, que os comércios que se falavam que eram essenciais, como supermercados, que tinha muito mais gente e podia funcionar do que uma imobiliária, né, que só trabalhava Sim, o dono e podia atender uma vez por uma pessoa por vez, por não podia vez. abrir. Então foi uma situação difícil que a gente enfrentou, mas com muita luta, muita perseverança, com a contribuição da população, da equipe, a gente conseguiu vencer. E eu lembro até que eu cheguei a peitar o decreto do Estado e deixei abertos os comércios que eram para estar fechados. Depois a justiça cassou o meu decreto também, eu enfrentei isso também, mas a gente conseguiu vencer e graças a Deus passamos por isso. A gente lamenta, né, as pessoas que Que infelizmente infelizmente, né? não conseguiram Morreram. passar por essa barreira, muitos conhecidos aqui da cidade, né? Sim, Mas eu lembro que a gente ficava 24 horas com o telefone ligado, tentando arrumar vaga para uma pessoa num outro hospital na região, em Guarulhos, em Campinas, em Bragança, ligando para deputado, para governo. E a gente conseguiu sair dessa situação terrível que foi a pandemia e que nunca mais tenha isso, né? se Porque Deus não é quiser, fácil que não, não viu? é fácil. Deus o livre. Bate na madeira e isola. Porque não é fácil. Você teve medo? Tive medo, tive medo. Eu que não era da linha de frente, vamos dizer assim, né? Tava com medo. Imagina as pessoas que trabalhavam dentro do hospital, né? Sim. As pessoas, os enfermeiros, os médicos, é, até Eu acho o que faxineiro do para hospital, essas o pessoas que motorista de trabalhou ambulância, o em motorista da hospital saúde, era, eu acho que eles estavam na linha de frente mesmo, né? é o E o recepcionista, né? risco era grande, né? Recepcionista, faxineiro, motorista, enfermeiro, técnico de enfermagem, né? A pessoa, a equipe que administra o hospital, né? Todo mundo ali estava vivenciando aquilo de Sim. fato, né? Então essas pessoas, a gente tem que ter um grande agradecimento e reconhecimento porque Reconhecer. bateu forte É, naquela época eles ali, viu? foram heróis mesmo, foram bravos ali. Bom, no discurso da posse da prefeita Guinha, aliás, um beijo para a prefeita que também tá arrasando, fazendo um belo trabalho, muito. Tô acompanhando sim, ela Tá indo muito bem, tá indo muito bem, muito bem assim, mesmo. tô orgulhosa assim Não, de e você ver a percebe evolução dela assim, que não é uma pessoa tá? acomodada, a pessoa que quer sempre estar aprendendo, atualizando, correndo atrás. Toda vez que tem reunião, que tem alguma coisa na prefeitura que a gente pode dialogar ali, você percebe que ela quer focar na saúde, cuidar das pessoas, né? A carreta da mamografia que veio para a Sim, que cidade já nunca teve. está, nunca Eu teve, tentei né? por 3 vezes, não consegui, ela já conseguiu em Tá um vendo? mês e meio, 2 meses, É isso né? Vai aí. atender 500 mulheres, atendeu 50 mulheres hoje, ali tá na Tá rodoviária a na carreta, né? rodoviária, né, em frente ao Poupa Eu Tempo. estava comentando hoje, tem cidade que chega a carreta e daí a cidade, o prefeito, o secretário de saúde começa a ligar para cidades vizinhas para mandar gente, porque não consegue ter o número Atender o de número de... atendimentos. Nazaré já tem mais de 400 inscritos dos Olha que 500. bênção. Isso é muito Então a bom, né? população tá querendo se Se, cuidar, se vamos dizer assim, né? cuidando, né? Isso aí. Bom, durante o discurso da prefeita Guinha, que eu sempre achava que você ia colocar uma mulher, que você falava que você ia fazer um sucessor. Você batia nessa tecla, porque você eu até ia perguntar pra você, né? Você tem um mentor, alguém que te ajuda, um guru, né, de repente, que vai te auxiliando, porque das duas, né, de todas as vezes que eu te entrevistei, quando você, do primeiro mandato, aí no segundo mandato, quando você ganhou, eu lembro que você voltou lá no Face to Face pra agradecer Sim, os votos, e aí eu lembro que eu perguntei pra você, que aí você não ia poder mais sair como candidato, e certo. você falou, não, mas eu tô preparando, eu tenho um sucessor. É. E eu vou colocar, ainda brinquei, falei que era eu, né? Mas ele não me escolheu. Mas eu sabia que era uma mulher. E tô feliz com a sua escolha. Gostei muito. E no discurso de posse você mencionou que o seu mandato começou com apenas 100 mil reais em caixa. E terminou com 38 milhões, correto? Sim. Então, o que você atribui esse desempenho financeiro em um período, vamos dizer, que relativamente, né, curto, não um período tão longo assim? Você conseguiu sair de um valor para um, né, bem significativo. Quando a gente entrou, né? Nem no maior sonho
a gente podia imaginar que ia dar tão certo assim a parte financeira, né? Obviamente que o tempo vai passando e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Ninguém nasce sabendo sozinho, né? Quando eu entrei também não tinha experiência de prefeitura, né? Eu não fui vereador, não fui vice-prefeito, não tinha sido prefeito, fui direto, né? Então, exatamente. Só que o que eu sempre falo, e eu não canso de falar, e realmente é isso que acontece, montou uma equipe boa, vai dar certo. Se você não montar uma equipe boa, não vai dar certo. Isso é a maior certeza que eu tenho, não só em prefeitura, como em qualquer setor. No privado também, na empresa Sim. também. Se você tiver uma equipe boa numa empresa, a empresa vai para frente. Se você não contratar bons funcionários, a empresa não vai para frente. A partir de amanhã, Murilo, É isso. mentorias. É isso. Vamos E contratá-lo, vamos fazer mentorias com ele. não tem outra alternativa, né? Então você percebe isso em qualquer lugar. E quando a gente entrou, graças a Deus, a gente conseguiu montar uma equipe boa. A gente pegou um balanço financeiro na conta da prefeitura de R$ 100.000. Eu tenho esse balanço assinado até hoje. E, obviamente, que não é que tem 100 mil que você não pegou com dívida, né? Sim. Então, você tem os 100 mil na conta, mas você tem o resto a pagar. E a gente tem que honrar. Independente da vontade, o prefeito que entra tem que herda o que o outro deixou, Sim. tá certo? Então, a gente pegou aquela situação difícil e a gente foi equilibrando, reduzindo aluguéis, enxugando a máquina e focando e não ter desperdício de dinheiro e, ao mesmo tempo, buscando melhorar a receita da prefeitura, buscar recursos para equilibrar o caixa e tudo mais. Então, isso foi trazendo um equilíbrio e, nesses 8 anos, aconteceu um belo equilíbrio, né? Que a gente deixou Ótimo na equilíbrio. conta 38, mas disponível, assim, 22. Por quê? Porque dos 38, 16 estão comprometidos, né? São os contratos que estão vigentes, a folha de pagamento para você ter que pagar. Então, obviamente que não ficou 38 líquido para a Sim. Paguinha usar. Ficou 38 na conta, com 16 que já estão comprometidos com os contratos, com os serviços prestados, né? E 22, sim, livre, que são os 18 da Sabesp, mais 4 que ficou de superávit do ano anterior. Muito saudável isso, obviamente. Eu sempre comento com a Guinha, que está indo muito bem, a prefeitura, com esse equilíbrio, que a gente não pode é perder a mão. Ou seja, acompanhando o que a prefeitura está arrecadando com a despesa que ela que está ocorrendo. Sim. Né? A gente não pode começar a gastar mais do que arrecada, né? Exato. Porque a prefeitura tem que ter o equilíbrio financeiro. Por quê? Para ter saúde financeira, para pagar o fornecedor, para poder fazer um investimento, para quando precisar de uma emergência ter uma Tem reserva. uma reserva. Então é uma administração que tem que ser feita nesse sentido. E sendo assim, com a equipe boa que já tem, que a Guinha continua com a equipe que já estava, que já tem a experiência, não tem outra alternativa a não ser dar certo. E já está dando certo, né? Então, a Guinha entrou, já me consegue a carreira de mamografia. Já está licitando uma nova UBS, um posto de saúde grande no Monte Verde. A licitação agora, dia 21, se eu não me engano, de março. Né? Um posto de saúde de R$ 2.500.000, que foi uma briga no ano passado para cadastrar no PAC, junto com o Clóvis, vereador que foi a Brasília. Agora a Guinha também, quando entrou, se empenhando em falar com os deputados para viabilizar o processo, ou seja, é uma união de todo mundo, o vereador trabalhando, o prefeito trabalhando, o secretário trabalhando, o governo trabalhando, o presidente lá trabalhando, o Lula, que foi essa verba é do governo Lula, né? Então a gente sabe que a união de todo mundo vai dar resultado. E está cadastrando mais coisas agora no novo PAC, como outra UBS, como o CAPES, como escola, creche, ou seja, tem que ter uma equipe na prefeitura que sabe como que cadastra, onde cadastra, quais os documentos que precisam, o que precisa ter o terreno para poder cadastrar. Sim. Então, tendo uma equipe boa no bastidor, a coisa acontece lá na frente. E a Guinha tem uma equipe muito boa, ela tem uma visão muito boa de cuidar das pessoas, uma pessoa muito honesta, capacitada, gosta da cidade, gosta do que faz, tem uma equipe boa ao seu lado. Eu tenho certeza absoluta que vai ser um outro belo mandato de novo. E a gente sabe que a continuidade do que vem dando certo é lá na ponta que a pessoa tem o benefício, o morador, né? Que o foco é melhorar a vida das pessoas. E é isso que a gente está fazendo. E a prefeita Guinha, ela tá nos assistindo e ela mandou uma boa noite aqui pra gente. Boa noite, prefeita. Obrigada aí pela companhia. Mandar um abraço pra Guinha. Bom, vamos para a próxima pergunta. Está preparado? Quer beber uma água? Quer Não, respirar? pode sapecar a coisa aí.
Assim, ainda bem. Assim que eu gosto. Vamos lá. Bom, é, durante, né, todo o seu mandato, houve uma série de desenvolvimentos significativos na infraestrutura. Quais foram as principais obras que você considera fundamentais para a cidade e como elas impactaram? Oh, é uma palavra difícil. Essa minha produção está escrevendo muito difícil para mim. Tem que colocar umas palavras mais assim, mais fáceis. Elas impactaram no desenvolvimento econômico e social do município. Graças a Deus a gente conseguiu fazer muita obra de infra, né? Não foram poucas, não, foram bastante. Bastante. Muitas obras com recursos da prefeitura, muitas obras com recursos do governo estadual, do governo federal, com recursos da Sabesp também. Então, quando a gente vai mencionar obras aqui, vai longe, né? Eu vejo que o saneamento básico é uma obra que não aparece, mas é muito Mas importante. é importante, né? Pega o Vicente Nunes, um bairro daquele tamanho não tinha esgoto, água de pia correndo para a rua, É. em todas as ruas, né? Então a gente percebe que aquilo era uma situação muito ruim naquele bairro, que já é tão grande, né? Então a obra de saneamento básico é uma coisa que realmente saiu do papel, não como eu gostaria, como deveria, mas saiu. Hoje o Tanque Preto já tem rede de esgoto. Eu lembro da Laila reclamando o esgoto passando na calçada dela, né? E a gente sabe que hoje o esgoto do Tanque Preto está tudo canalizado, do Zico Cunha todo canalizado, tudo indo para a estação de tratamento de esgoto. Então a obra de saneamento, ela não aparece, mas ela é com certeza uma das principais que aconteceram. Mas tem recapeamento asfáltico, né? A gente pega recapear Nazaré Mariporã ali, uma estrada grande, a gente conseguiu com o Edmir Chedi, né? São mais de 12 milhões de reais ali. Quantas e quantas ruas e avenidas, se não me engano, são mais de 80, 90, que a gente fez no centro, no Vicente Nunes, no Mascate, no Monte Verde, né? O Monte Verde mesmo, todas as ruas que faltavam foram asfaltadas, o Morro da Paina, bela obra também de pavimentação, a obra de asfalto com certeza é importante. Aí tem as creches também que foram construídas, o prédio da prefeitura, o clube, o recinto, as praças, Mirante, e vai longe, E né? aí O por aí Império do vai. Divino, e vai longe. Luz de LED, iluminação de LED, então, graças a Deus, muita coisa a gente pôde mostrar, né, e pôde entregar à população. E eu lembro quando eu comecei, no começo, eu anunciava as obras e a oposição batia. Anuncia, mas não entrega. Anuncia, mas não faz. Aí no final dos 8 anos, a oposição não voltou a falar que deixei de alguma coisa empacada ou parada, né? Todas foram entregues, né? Algumas é, a gente não conseguiu concluir porque estava no início da construção, né? Mas a grande maioria, 99%, todas entregues, graças a Deus. E depois que entrega a obra, não acabou não. Depois que entrega a obra, tem que ter equipe para Tem fazer a que ter a prestação de manutenção, contas. né? Não, para prestar conta do convênio. Entendi. Do centavo que veio do governo, onde você usou, que nota fiscal a empresa recebeu quando, como, o que rendeu de juros naquela conta, daquele convênio, o que foi feito com esse rendimento, ou seja, a parte contábil no final, de prestação de contas do dinheiro que você usou do governo, ela é fundamental para você fechar o contrato que você Contrato. assinou. Que o convênio, o que é? Um contrato que você assina, a prefeitura executa, o governo põe o dinheiro. Entendi. Então, no final, você tem que encerrar esse contrato, esse convênio. Então, o governo quer saber o centavo, aonde você Aonde usou. você usou. 1 centavo por 1 centavo, até o final. Tem que zerar a conta. Então, tem que ter uma equipe no final, depois que entrega, para entregar toda a prestação de conta, daí sim encerrar o convênio, né? Eu lembro de obra de cobertura de quadra, que é importante, quantas quadras cobrimos, né? Então, bastante coisa aconteceu. Bom, falando em obras, vamos para reformas também, né? Da praça, quadra poliesportiva e o ginásio de esportes. Teve um impacto significativo na qualidade de vida da população. Inclusive, a gente utilizou esse espaço no dia 11 para fazer o portal Conecta Nazaré. Ele fez um evento lá, que foi o primeiro encontro de mulheres empreendedoras, que foi um sucesso. Clube. Isso, no clube. Foi ali. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o desafio e o sucesso desse projeto de revitalização. Porque quando você pegou aquele espaço, né, para revitalizar, para reformar, né, Sim. ele estava, né, Tava uma beleza. abandonado. E aí eu queria que você falasse um pouco dos desafios e do sucesso, né, da revitalização. Eu sempre comento que a gente pegou diversos espaços
mais ou menos daquela situação. O clube foi a situação mais desagradável que a gente encontrou, né? Mas além do clube, também tinha o ginásio do recinto, o estádio municipal, né? A rodoviária mesmo, como é que Ah, tava, é né? verdade, tem Então, rodoviária também. diversos espaços a gente pegou naquela situação, só que eu nunca fui reclamar do jeito que eu peguei. Nunca vim, peguei a situação ruim, o prefeito deixou assim, não fui por esse lado, eu sempre fui pro lado Sim, de querer arrumar o que tava ruim, o né? que tá ruim. O ginásio mesmo, a quadra do Derosa também, né? A situação que tava aquele piso, hoje é uma areninha de grama sintética, que eu jogo bola toda segunda agora lá, né? Olha, Mas o clube foi uma situação muito, muito marcante, porque a gente, no primeiro dia, eu lembro que eu fui com o Fernando Boava com a marreta para entrar no clube. O Mosquito se propôs a arrumar e juntar a turminha dele para dar uma força para limpar aquilo lá. A gente foi até os comerciantes para ajudar a comprar telha, para cobrir de pra novo. cobrir. E eu lembro que o Marquinho Pintor se propôs a dar mão de obra para pintar. E a gente compraria só a tinta, ou seja, a gente uniu todo mundo para fazer. Pra fazer. E a gente em 90 dias estava com o clube funcionando. Uma coisa de 10, 12 anos parado, abandonado, com criação de pomba, aquela coisa toda, voltou a funcionar. Então foi muito importante. Hoje, quantos eventos já não aconteceram lá? A sede Sim, da fanfarra, a aula de ginástica, os eventos que podem acontecer, né? Que acontecem lá, né? Porque o espaço foi revitalizado. Depois a gente conseguiu uma verba com o Herculano Passos para reformar mesmo, fazer o piso, fazer o banheiro com acessibilidade, o banheiro para as pessoas que deficientes. sim. Ou seja, tudo a gente foi trabalhando e hoje tem um belo no espaço a cidade, o Centro Cultural, né? A fanfarra mesmo, a sede dela, quando a gente entrou, era no prédio da prefeitura hoje, no centro, né? Que é a prefeitura antiga que estão falando agora. É, a prefeitura antiga. Abandonada, né? Chovendo dentro, É, com um laudo que ia ruir o prédio. E então lá que tava a fanfarra. Quando a gente reformou o clube, a gente chamou o pessoal da fanfarra, que é um projeto muito bom, né? sim. E a gente fez um local sede oficial da fanfarra lá, né? Que até hoje está lá. Que tá lá até Tá lá. hoje. Então aquilo tem muita importância para a cidade. Pela história do clube, que foi construído, não foi com dinheiro da prefeitura na época, foi com sócios, né? Ali Sócios. tinha uma sociedade, né, que fez, a população juntou e fez, né, criou um clube. E depois, acho que ficou abandonado, não pagaram os impostos, a prefeitura, antes da minha época, entrou com uma ação e tomou posse, né? E depois ficou abandonada pela gestão anterior à nossa. E quando a gente entrou, a gente colocou para funcionar. É Então, lá isso. funcionando perfeitamente. Nosso evento foi um sucesso Mandar um abraço lá. pra Thelma, tá assistindo aqui. A Thelma, esposa do Humberto, que foi vereadora, vice-prefeita. Um abraço aí pra Thelma. Tá ajudando lá a administrar o nosso hospital junto com o doutor. Já mandei um abraço pro Humberto no começo, que ajudou muito na pandemia, né, Doutor Roseli? Humberto foi também Isso aí. um O guerreiro André do aí. Zicão tá aqui, a Wanda Carmo, nossa amiga de sempre, nossa ex-vereadora, secretária de Educação tá aqui. Olha, tem bastante. A Nelson Rose da Silva, Felício. Rose Felício. A Rose Felício, ela é um amor de pessoa. Ela O é... Nelsinho tá aqui, é verdade. O Nelson da Silva também está nos A assistindo. Juliana, o Vitor, Samuel, o E Cabelo, nosso presidente da Câmara, a Ivone, a Tibainha também tá aqui. o Tula também está nos Robson assistindo. Boa Machado noite, também. Tula. Robson Machado, eu vou convidar o Robson para vir aqui no Face to Face. Franklin Teixeira também está nos assistindo. O Pingo também está nos assistindo. Beijo, Pingo. Samuel Santos e a Toninha Bueno, né? Da Atibainha. E o Vitor Almeida, filho da Priscila, né? Um beijo pra Priscila também. A Priscila ontem, ela mencionou também o nosso evento lá na Câmara Municipal. Então, obrigada, Priscila, aí. Também fazendo aí. Todo mundo, eu acho que é até interessante falar isso, que quando você entrou, né, no seu mandato, até os vereadores teve uma outra visão, um outro jeito de gerir, né, Trabalho. o trabalho. E todo mundo Eu vi começou mesmo. a sair, a ir atrás, buscar, né, verbas, que era uma coisa... Não tô falando que antes vocês não buscavam, gente, pelo amor de Deus, que vai pensar que eu tô falando que foi você que fez eles. Mas eu acredito que como você Alguns chegou sim. fora da caixa, né, com todo o gás, você pegou e falou... Como eles viram você fazendo todo um trabalho, falou o quê? Vamos colar com esse cara aí, agora a gente sabe o caminho das pedras, né? Vamos lá buscar. Então, eu vejo agora, assim, os vereadores mais ativos, né? Não, gente, eu nem sei, eu vou até parar de falar, porque daqui a pouco eles vão me xingar.
Não, mas é falar, verdade. mas eu vejo eles mais ativos, desde do seu primeiro mandato, né, e agora todos, né, indo até Brasília, buscando, né, indo pro palácio lá, pra esses lugares aí que encontram os deputados Assembleia, Assembleia. Eu Câmara, falei, deputado. é isso então. Eu fui E aí bastante. você vê, né, que o pessoal, eles estão indo buscar também. Isso é bacana, né? Não é deixar só pro prefeito fazer. O vereador ele é eleito para justamente ajudar a população, a cidade, né? Sim, Não só na parte social na cidade, que é importante, mas também na parte de buscar recursos, porque ajuda, né? é A importante, prefeitura de né? cidade pequena é difícil, a receita, a despesa é alta, então não é tão fácil administrar. E a cidade pequena, você percebe que tem muita coisa a ser feita e você, às vezes você tem que optar. Vou fazer o quê? Dessa relação de 20 itens que tem que ser feito, eu só vou ter dinheiro para fazer um ou dois. E aí, vou fazer qual? Tá certo? Então, quando o vereador ele se propõe a ir para São Paulo, buscar recurso, trazer para a cidade, para ajudar a saúde, infraestrutura, é muito bem-vindo porque você acaba, aquele exemplo dos 20 itens, você acaba fazendo mais do que aqueles dois que você tem o Sim, dinheiro da prefeitura para fazer. Você consegue atingir 6, 8, 10, às vezes, até mais. Mas precisa do prefeito, do vice-prefeito, além de buscar recursos, os vereadores também buscar recurso. E também não precisa ser vereador para buscar o recurso, né? Hoje, a semana retrasada, a Renata, da academia do Vicente sim, Nunes, ela é suplente de vereadora, ela está atrás da deputada para mandar recurso para a cidade, é né? Às vezes verdade. não precisa ser vereador, às vezes às vezes não, a própria A pessoa própria pode buscar pessoa pode recurso, buscar. qualquer pessoa pode buscar o recurso, É, né? Então, mas o vereador, como ele está eleito, ele recebe, eu sempre brinco que ele recebe 3 mil, hoje está quase, acho que está 5 mil por mês hoje, mas na minha época, até o ano passado, era 3.500 por mês. Então, se ele buscasse uma verba de 200 mil nos 4 anos, ele já se pagava os 4 anos que ele vai ter de salário na Câmara, tá certo? sim, certo. E no mandato que eu tive lá, no primeiro e no segundo, realmente teve vereadores que deu uma despertada muito boa nesse sentido de buscar recurso. Teve alguns que, em vez de buscar recursos, passou os 4 anos batendo, só reclamando, só xingando, só ofendendo. Obviamente que a urna deu resposta, né? E cadê esse pessoal que só xingou os 4 anos? O povo não elegeu. Mas aquele vereador que foi buscar recursos, que foi atrás do deputado, atrás do governo, que foi atrás de recursos para resolver um problema, tá na Câmara de novo, né? Você vê todo mundo empenhado No mesmo, né? empenhado. Inclusive a Priscila, o Vitor falou que ele tá lá de Brasília assistindo, porque Exatamente. a Tá a Priscila está Priscila, acho que tá a lá. Priscila, o Marcão, o Daniel, que é o irmão do mercado, lá, batendo de É, porta em porta dos deputados para mandar verba para a cidade, isso né? é legal, né? Porque se o Isso deputado tem que mandar alguma acontecer. verba lá, a verba vem para a cidade. É, E é bom deixar bem claro para a população que quando o deputado manda a verba, ele não manda a verba destinada, ela não vem escrito assim, estou destinando 200 mil para fazer, por exemplo, vou dar um exemplo, né, hipotético, uma praça no bairro do Quatro Cantos, do lado do campo de futebol. Não é assim que vem. Não é assim que vem. Quando ele destina, vem 200 mil reais para infraestrutura cidade Nazaré Paulista. Aí o que acontece? O executivo, o prefeito, com a equipe dele, que vai fazer o projeto, aonde ele acha necessário na cidade, que vai ser aprovado com essa indicação do deputado. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a Priscila está lá em Brasília agora e conseguiu 200 mil, mas a intenção dela é conseguir um equipamento para o hospital, por exemplo. certo. Então, a verba vem para a cidade. Quando chegar aqui, a gente vai cadastrar um equipamento para o hospital municipal. Entende, não? Entendi. Então, o vereador, além de conseguir a verba, às vezes ele vai conseguir uma verba específica para algum lugar que é de interesse, que ele viu que a população precisa. Né? Na vez passada, agora foi o Cabelo, foi, se não me engano, o Cabelo, o Jefferson, eu não sei quem. E o E, Clóvis. E o Clóvis, né, para Brasília, não foi isso? isso. Conseguiram bastante contatos, bastante aproximação com os deputados. E a gente deve ter muitos resultados positivos. Por quê? Deixou o comodismo da cidade aqui de ficar só na parte social, que é importante, que eu já falei isso, mas foi até Brasília, foi falar com o deputado, mostrar a importância da cidade. E quem não é visto não é Não é lembrado, tá certo? lembrado, Não? verdade. Então o deputado sabe, passou Nazaré Paulista aqui, pediu uma verba para comprar uma ambulância, pediu uma verba para comprar um equipamento para o hospital, pediu uma verba para fazer um asfalto. Ou seja, tem que ir atrás. Porque se o vereador conseguir 200 mil reais, se pagou pelos 4 anos da sua gestão, né, na Câmara. Então é muito importante isso. E graças a Deus temos hoje na Câmara, nessa formação agora atual da professora Guinha,
todos os vereadores que têm essa disposição de buscar recursos. Eu lembro que o ano passado o Luiz Loreto conseguiu, lá com o Itamar Borges, uma Patrol, custou 1.500.000. E o programa Melhor Caminho lá no Quatro Cantos, mais 800.000. Ou seja, deu 2.300.000 que ele conseguiu com o Itamar Borges, que já se pagou por quanto e quanto tempo? Pega o cabelo. Só a cobertura da escola Stanislau foi ele que conseguiu. A cobertura da quadra, né? Sim. O cabelo que conseguiu quando foi vereador da primeira vez. Ele já se pagou por 2, 3 mandatos. Pega o Homero, ele conseguiu a cobertura da escola Clélia. Já se pagou por 2, 3 mandatos também. Ou seja, é o vereador trabalhando e conseguindo recurso, ele se paga. Né? Então as pessoas falam assim, o vereador ganha 5.000, não faz nada. Mas se aquele vereador conseguir 200.000 com o governo, ele já se pagou por 2 mandatos. Exato. Então, na hora de votar, que é o importante, a população colocar um vereador que, ao invés de ficar fazendo picuinha na Câmara, ele vai atrás de recurso. Porque dá lucro, entende não? Dá lucro, né? Então, é isso que a gente tem que ter noção na hora de votar. Ontem, acho que o Luiz Loreto... Um abraço pra Priscila e pro Vitor, que tô vendo aqui. Ó. Assistiu, ela falou, tamo junto. O Luiz Loreto Humberto também tá assistindo, doutor Humberto. Doutor Humberto, um abraço, doutor Humberto. Está convidado para vir aqui também. O Luiz Loreto ontem ele mencionou na Câmara Municipal que ele, junto com o Renato da escola. Tá, escolar. Renato da escola, já trocando o nome do vereador. Ele também conseguiu uma verba também com o deputado Baleia Rossi. Isso aí. De mais de 1 milhão, eu acho, para algumas... Para os pontos críticos isso, de algumas estradas, né? Ele citou lá o nome Morro do Zacarias. O Carlinhos também ajudou muito nisso, porque o Carlinhos, como está como secretário de Meio Ambiente e Defesa Civil, ele conseguiu junto com os vereadores também, essa aproximação com a Defesa Civil para ajudar nesses pontos críticos. Então, a gente percebe que o pessoal está trabalhando. Todo mundo está, né, engajado aí. O Jefferson também é um vereador atuante. Sim. Ele é um vereador, né, entre aspas, né? Não foi eleito do nosso lado, mas ele é muito sensato, muito correto, muito... Ele é um vereador que ele não leva a coisa pro lado político. Pessoal. Ele leva pro lado profissional. Exato. Então tem que dar o parabéns pro Jefferson também, que é um belo vereador. Hein? Ele é bem ativo mesmo. Parabéns, Jefferson. Bom, a inauguração do Paço Municipal. O novo Paço Municipal, Maria Tereza Pinheiro Ramos, foi um dos marcos na sua administração. O que essa obra representou para a gestão pública e para a comunidade de Nazaré Paulista? O Paço Municipal, ele acabou sendo a obra mais marcante dos 8 anos que eu tive lá. Né? É uma obra de 7 milhões de reais. Ela foi custeada 1,5 milhão com verbas do Edmir Chedi e o restante com verbas do município, recurso próprio. E a gente foi meio ousado na época, porque a gente tinha o projeto pronto e a gente conseguiu capitalizar o dinheiro para fazer a obra. E tinha apenas 1 ano e meio de mandato para terminar os 8 anos. Então, imagine, vamos começar uma obra desse tamanho, faltando 1 ano e meio de mandato, ou não vamos fazer essa obra? Né? Porque a gente tinha conseguido o terreno de graça com a Sabesp, sem custo para a prefeitura, que já foi um ganho maravilhoso, porque quanto custa um terreno ali, né? A gente conseguiu vender um terreno da prefeitura do lado da Glasec por 1.600.000. Aí consegui apalavrado na época com o Edmir Chedi 1.500.000, já tinha 3.100. E a prefeitura tinha condição de fazer o resto com recurso próprio. Então eu falei assim, já que é com recurso próprio, dá pra gente encarar. Porque quando não é recurso próprio, é difícil. Que nem a creche do Vicente Nunes, que a oposição foi lá filmar. Aqui tá 6 anos fazendo e não termina, mas a prefeitura vai fazer em 1 ano e meio. Tá certo? Só que essa oposição, eu não sei se eles não conhecem como é que funciona, ou se eles querem enganar a população, né? Porque quando tem um convênio, eu não posso usar o recurso próprio. Eu tenho que esperar o governo mandar o dinheiro para fazer. Então, se o governo atrasar e mandar o dinheiro, atrasa a obra. Quando é recurso próprio, igual a prefeitura tinha, a gente conseguia medir e pagar. Então, a empresa mede e recebe. Mede, não tem por que parar a obra por pagamento, por falta de dinheiro. A gente resolveu encarar e fazer. E ela acabou se tornando uma referência na cidade, porque o lugar é muito estratégico, né? Eu sempre falo que a obra mais importante no município é o hospital. Né? Não dá para comparar a importância de um prédio para a prefeitura do que um hospital, tá certo? Mas a localização do prédio da prefeitura, ela aparece muito mais visivelmente, né, do que onde está o hospital, a localização.
Então você pega Dom Pedro, quantos mil carros passam por dia que vê aquele prédio de dia e de noite, né? É. Quem vai para a cidade passa em frente à prefeitura, não tem como entrar na cidade e não ver a prefeitura. Então, visivelmente, a prefeitura ficou num ponto muito estratégico, que ela se destaca, que até apagou, entre aspas, a importância até do recinto, né? Que se falava É tanto do verdade, recinto, é. mas hoje só fala da prefeitura, não fala do recinto mais, né? Mas acomoda todos os departamentos, né? A gente tem hoje diversos aluguéis que vão ser devolvidos, economicamente vai ser muito bom. E mas depois que eu vi que metade já está funcionando lá, eu acho que até mais importante que os aluguéis é você estar perto um departamento do outro. Verdade. Então, não só a população que num prédio só ela vai conseguir resolver qualquer assunto, porque todos os departamentos estarão Estão lá, lá? mas o departamento que precisa do outro. Sim. Então, a licitação precisa de compras, que precisa do jurídico, que precisa do prefeito, que É precisa para da se tesouraria. É conversarem, é uma do melhor. lado do outro. É uma sala, sai de uma sala e entra na outra. É coisa de metros. Hoje não, tem que sair. Antigamente, né? Antigamente não. Um pouco tempo Um pouco atrás. tempo atrás. Tem que sair do pé da prefeitura, atravessar a rua, pegar um carro para descer lá no departamento de obras, pra depois pegar um carro e ir lá no departamento de sei da onde. Ou seja, era uma loucura a logística disso. Hoje não, Sim. num prédio só, você consegue resolver tudo, tanto a população, apesar de ter o sem papel hoje, né? Quanto o trabalho, o funcionário. Então, a dinâmica de trabalho e o resultado do trabalho, quando você está num prédio só, vai ser um outro. A velocidade de compra vai Sim. ser outra, a velocidade de licitação vai ser outra. Então, aquilo ali vai ser um benefício muito grande para a população, além de ser um prédio próprio, bonito, que vai virar um ponto turístico. Você pode ter certeza disso, de fotos e tudo mais. Sim. Quando colocar o nome lá, eu amo Nazaré Paulista, tem bastante coisa para fazer lá ainda. A escadaria no meio ainda, sabe? E a redução dos aluguéis, que economicamente vai ajudar o cofre da prefeitura a economizar para investir em outro setor. Então, na minha opinião, é a obra que mais vai ficar marcada, né? Como o Marcou Humberto mesmo. ficou marcado O com o hospital, hospital, o Murilo fica marcado como com o pé da um prédio da prefeitura e assim prefeitura. vai, é por aí. Bom, compensação da Sabesp. Pode nos falar sobre o processo de compensação financeira de 18 milhões para Nazaré Paulista? Sim. A gente fez no início da gestão, a gente foi atrás, olha pra você ver a pergunta, por que uma pessoa abre uma padaria na cidade? Tem que pagar IPTU? Uma pessoa abre um posto de gasolina, tem que pagar IPTU. A pessoa abre uma lojinha de celular, tem que pagar IPTU. A pessoa, qualquer comércio que ela tiver, tem que pagar IPTU, tá certo? E por que a Sabesp pode vir aqui comprar 15% do território da cidade, colocar uma represa aqui dentro, produzir água aqui dentro, vender a água, tá certo? Porque a Sabesp vende água. Sim. E ela não Nós precisa pagar pagamos caro IPTU. por isso. E ela não precisa pagar IPTU. Por quê? Tá certo? Por Tá que ela, errado. bonita da Sabesp, não pode pagar imposto? E o comerciante que tem uma lojinha ali tem que penar para pagar um imposto, né? E pagar água também. E quanto isso não prejudicou a cidade na época que colocou a represa, né? Aumentar a estrada e É. tudo ficou mais difícil, mais longe, né? Estrada rural que era 500 quilômetros virou 1.000 por causa da represa. Então, 50 anos cuidando desse aumento de estradas, porque a Sabesp aumentou, mas quem cuida é o município. A Sabesp aumenta 500 quilômetros aqui para não ilhar os bairros e não cuida da estrada. Se ela aumentou a estrada para não ilhar o bairro, então ela paga para a prefeitura, custeia a prefeitura para cuidar dessas estradas, tá certo? Sim. E tem muita estrada aqui, só para você ter uma ideia, que é da área da Sabesp. É na área da Sabesp. Tipo, a Sabesp desapropriou o terreno para colocar a represa não inundou tudo que ela desapropriou, muita parte que ela desapropriou hoje é terra ainda, é montanha, não sei o quê, e a estrada passa ali dentro. E quem cuida disso é o Entendi. município. Daí a gente foi começar a trabalhar por que ela não paga. E daí a gente percebeu que no primeiro contrato que tinha, de 76, ela era isenta de pagar a tributação no município. E a gente percebeu também que no contrato de 2018, que a gente renovou, ela fica isenta de pagar tributação nas áreas operacionais do município. Só que o que é a área operacional pro município? É a caixa d'água, o escritório, a estação de tratamento de água, de esgoto. Então a gente fez um levantamento de um terreno por terreno. Tudo que ela desapropriou na época,
São 758 imóveis. 758 Meu imóveis. Deus. Foi levantado um por um. O seu Caetano, que é o nosso tributarista, fez um trabalho de formiguinha artesanal. Pega uma matrícula, pega outra matrícula, até 758. Tiramos as 19 áreas que são operacionais, caixa d'água, reservatório, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e tributamos o restante. Daí foi para a Entendi. justiça, aquela briga toda, e dali despertou no governo estudar e analisar o assunto. Uhum. O que Nazaré está pleiteando tem Tem sentido? Faz fundamento? sentido? Aí no governo Tarcísio, quando ele entrou, ele começou a trabalhar para privatizar a Sabesp. Ele começou a chamar todos os municípios e nós fomos atendidos lá e a gente levou essa situação para ele. A gente concorda em não pagar, que elas não paguem imposto, de repente, no imóvel que produz água para o cidadão nazariano. Tá certo? Sim. Mas o imóvel que produz água para o estado inteiro tem que pagar imposto. Pagar imposto. Né? Claro que a caixa d'água aqui do centro, por exemplo, ali do lado da igreja, que aquela água é para o cidadão nazariano, tudo bem de não pagar o imposto. Mas a represa que produz água para o estado inteiro tem que pagar imposto. Tá certo? E ele se sensibilizou com a secretaria. Só que ele falou o seguinte: mas então, Murilo, me apresente o estudo, porque eu quero levar isso para frente. E quando a gente apresentou o estudo, eles concordaram com o estudo, só que não é só Nazaré que tem essa situação. São mais 14 municípios. Então, 15 municípios foram beneficiados, através do estudo de Nazaré Paulista, de receber uma compensação financeira pela área ocupada pela água. Então, Nazaré Paulista recebeu quase 18 milhões, Piracaia 20 milhões, São Paulo 22 milhões, através do estudo de Nazaré. Através desse estudo, Deu outros 135 municípios milhões, foram foi. beneficiados. Com isso, Vargem, Biritiba Mirim, Salesópolis, e foi longe a história. Porque são terrenos que a Sabesp tem a represa de propriedade dela, que daí, através de Nazaré, que esses municípios foram compensados. E hoje nós temos esse recurso aplicado numa conta na Caixa Econômica. É uma atitude da prefeita Guinha que eu acho que foi muito saudável, dela não utilizar o capital desse recurso. Ela está utilizando apenas os juros desse recurso, Muito bem. que dá em torno de 150 mil reais por mês. E ela está pegando esses juros desse dinheiro que está aplicado na Caixa Econômica, os 150 mil reais no mês, e aumentando a oferta de serviços do Hospital Municipal, que vai agora entrar o centro cirúrgico e mais especialidades, médico de noite. Ou seja, ela está pegando um rendimento de um dinheiro, juntando a mais no contrato do hospital para cuidar das pessoas, e todo mês esse dinheiro dá 150 mil reais de rendimento na conta que está aplicado. Olha só, que beleza. Muito bem. E tem prefeito que saiu gastando tudo no final do ano, que perdeu a eleição, para não deixar para o outro. É bom deixar claro também. Olha que maldade, Pouca né? vergonha. Mancada isso, né? Muita mancada. Bom. Desde 2019, Nazaré Paulista é classificado como município de interesse turístico. Que importância essa classificação teve para a cidade até agora? E o que isso possibilitou durante o seu mandato? O MIT a gente conseguiu desenrolar em 2017, na verdade, não foi 2019. A gente conseguiu o título em outubro de 2017 e conseguimos assinar o primeiro convênio no mesmo ano. Então a gente conseguiu o título e já assinou um convênio, que foi quando a gente fez aquelas calçadas da João de Passos. Lembra que tinha uma meia cana a Sim, céu aberto ali? Todo mundo nem lembra daquilo lá mais. Ninguém lembra, Tem uma mas eu canaleta lembro. ali da igrejinha ali Se do você Toninho do tivesse andando, Jorge. caía dentro do buraco. Quantos carros caíram dentro? Moto, É. gente bêbada por meio. Né? Então. A gente conseguiu fazer aquelas calçadas e os postinhos de iluminação, lembra? Que infelizmente Lembro, a população postinhos, nossa, foi um caos. não deixou Até nenhum eu briguei por causa dos postinhos Pois no é. Facebook. Então ali a gente conseguiu ter o título e com o título a gente recebe uma verba anual. E a gente pode investir só no turismo. Então quando a gente revitalizou praça, fez o Império do Divino, construiu o Mirante, revitalizou a Praça do Santo Cruzeiro, tudo isso foi feito, rodoviária, foi feito com esse dinheiro do turismo que a gente conseguiu o título. As pessoas, por que reformar a praça se precisa não sei o que no hospital, né? Sempre tem essa conversa, Sim. né? Então a pessoa quer que o município seja turístico, aí veio o recurso para o turismo, que não pode usar para nenhum outro lugar, aí você usa no turismo, reclama porque não fez no hospital. Então a gente tem que... tem pessoas que não entendem, não conhecem. Então, de fato, quando você olha isso, até soa, tem sentido o que ela está falando.
Mas quando a gente mostra para a pessoa que não pode usar o do turismo na saúde, a pessoa entende, Sim. né? E a oposição ela faz ao contrário. Em vez dela querer ajudar na informação que não pode Que usar, não pode. ela quer atrapalhar a situação. Ela fomenta, entendeu não? Tipo, onde se viu fazer a praça e não fazer o hospital Não fazer, mesmo. Então a política tem esses dois lados, o lado da pessoa que quer ajudar e o lado da pessoa que quer atrapalhar. Faz parte, faz parte. Então a gente tem que contar a verdade. O dinheiro do turismo não pode usar na saúde, não pode usar na educação, não pode usar no transporte. O turismo é no turismo. Então, para ter esse direito, tem que ter o título. Para ter o título, tem que ter uma série de documentação. Então, foi um trabalho muito grande do Aurélio, na época do Moacir, do Contur, né, dos vereadores na época, dos deputados, para conseguir o título, para ter o direito ao dinheiro, para depois poder investir no turismo. E é isso que a gente fez nesses 8 anos. A arena de rodeio também foi disso, desse dinheiro. Sim. Entende? Então, agora está cobrindo a arquibancada lá do recinto e fazendo os banheiros. Né? Vai ter 60 banheiros para homens e 60 para mulher. Não vai precisar alugar banheiro mais para fazer rodeio lá. Ai, que ótimo. Você ia fazer um rodeio, Que gastava bom. 70 mil reais de aluguel com banheiro. Agora vai ter os banheiros. Tinha que gastar que não sei bom. quantos mil para cobrir o camarote da arquibancada. Agora já vai estar coberto. Ou seja, o recinto hoje tem tanto dinheiro do turismo lá e não precisa alugar palco, não precisa alugar camarim, não precisa alugar banheiro mais, não precisa alugar arena, né? Não precisa alugar tenda para praça de alimentação, Sim. não precisa alugar fechamento para fechar o recinto, já tem a bilheteria, já tem recepção. Ou seja, favorece o quê? Você fazer um evento com menos recurso público, mas que o recurso público que você investiu foi recurso do governo, tá certo? Certo. E por outro lado, quando você promove o evento, o que você faz com a economia da cidade? Você aquece ela. Aquece. Quantas pessoas vêm aqui e não deixam o dinheiro no comércio? Esse é o objetivo. Eu estava esses dias só para evoluir um pouquinho nesse assunto. A prefeitura gasta quase 30% na saúde e quase 30% na educação. Então, de tudo que ela arrecada, praticamente 60% já vai na saúde e na educação. Aí depois tem obras e infraestrutura, mais 15%. Ou seja, todos esses departamentos, você está usando o recurso público e você está investindo na educação da criança, está investindo no posto de saúde para cuidar das pessoas para que não fique doente. Aí você está investindo no hospital para curar a pessoa que está doente, tá certo? Não? Só que tem um departamento que você arrecada. Qual que é arrecada? O turismo. Turismo. O turismo. Então, quando você promove um evento, você deixa a cidade bonita, você traz pessoas de fora, você aquece a economia. Se você promover a cidade e o hotel ter mais turistas, o cara precisa de mais gente para trabalhar, ele vai tirar mais nota fiscal porque ele vendeu mais, e isso gera imposto para a prefeitura. A prefeitura aumentou a arrecadação. Se ela aumentar a arrecadação, a prefeitura, ela é obrigada a gastar uma quantia mínima na saúde e na educação. Então, quanto mais alta a prefeitura arrecada, a quantia mínima da saúde e educação é maior. Faz sentido, não faz? Sim. Então, quanto mais arrecadar, mais vai investir na saúde, mais vai investir na educação. Quanto mais gente tiver nessa cidade, passeando aqui dentro, mais a prefeitura arrecada. Quanto mais ela arrecada, mais a saúde recebe investimento, mais a educação recebe investimento, mais a infraestrutura recebe investimento. Quando as pessoas perceberem, todo mundo perceber, for unânime, que o setor turístico ele é muito importante, muito fundamental, não só em Nazaré, mas de maneira Brasil, todas as cidades, os prefeitos vão começar a investir mais no turismo. E quando ele investir mais no turismo, a economia dele vai melhorar, ele vai investir mais na saúde, consequentemente, porque ele tem um mínimo para gastar na saúde. Então a gente, os políticos de maneira geral têm medo de fazer os eventos, de fazer festa, por quê? Porque a população às vezes é contra. Em vez de fazer um rodeio, pega o dinheiro do rodeio e põe não sei na onde, põe na saúde. Pega o dinheiro do rodeio e põe no hospital. Ou seja, se não tiver desenvolvimento econômico na cidade, e se usar 100% na saúde e na educação, a receita da prefeitura cai, porque não entra mais recurso na prefeitura dos impostos do que esses comércios do setor turístico arrecadam, entende não? Gera menos emprego. Se o hotel ficar vazio, o dono do hotel vai mandar embora o motorista, vai mandar embora Sim. o garçom, vai mandar embora o camareira, vai mandar embora o gerente, vai mandar embora todo mundo. Esse pessoal vai ficar desempregado, entende não? Sim. Quanto mais gente tiver na cidade, mais o hotel tiver gente, é mais motorista trabalhando lá, é mais garçom trabalhando lá, é mais camareira trabalhando lá, tá certo?
Aí ele tira mais nota, é mais imposto para a prefeitura, mais imposto para a prefeitura, é mais investimento na saúde e educação. Muito bem. Bom, aproveitando, a gente estava falando aí sobre aquecer a economia, aí a gente vai pro carnaval. Eu ouvi até gente te falando assim, tá vendo como o Murilo não gostava de carnaval? A Guinha deixou até 3 horas da manhã. O Murilo acabava meia-noite. Falaram que você não gostava de carnaval. Mas enfim, o Eu que carnaval vai é um divertir. evento, né, de grande importância, mas frequentemente alvo de críticas pelo uso de verbas públicas. Você produziu um vídeo explicando a relevância econômica do carnaval. Pode nos dar um balanço do carnaval e nos anos anteriores e como ele beneficiou a economia local? Eu acabei então, não sabia dessa pergunta, acabei antecipando um pouco a resposta dessa pergunta que eu Porque, falei. então, na hora que você tava falando, eu falei assim, a É, próxima pergunta já é essa. Deixa eu... mas é bem isso mesmo, porque quanto mais a gente trouxer a gente na cidade, mais a gente. Sim, o dinheiro fica aqui, né? O é, pessoal e, gasta e o aqui. que é legal de tudo é o seguinte: a pessoa que veio de fora na cidade e gastou aqui, a pessoa que alugou uma chácara. Quantas chácaras foram locadas aqui? Quantas Ai, pessoas tem na cidade muitas. que tem chácara de locação no final de semana? Quantas e quantas? Tá certo? Então, imagine se não promove o carnaval, né? Quantos de chácaras poderia ficar sem ser alugados aqui na Sim, cidade, tá certo? Os hotéis, né? Quantas pessoas ficaram hospedadas em hotéis para curtir o carnaval aqui? é, Não é verdade? Então, se você tira o carnaval do negócio, o que acontece? Você deixa de gastar um recurso público da cidade no carnaval, tá certo? Só que quanto de gente perde o emprego porque não tem o carnaval? Quantas pessoas trabalham no carnaval? A manicure, o salão de beleza, a moça que faz a fantasia, o verdade. garçom, o gari, né? A pessoa que faz limpeza, o segurança, o técnico de som, a banda, o músico. Todas essas pessoas receberam o dinheiro através do carnaval, Sim, tá certo? E essas pessoas fazem o que com esse dinheiro? Vai no mercado, vai na padaria, vai no posto de gasolina, ou seja, ela movimenta todo o dinheiro que todo o recebe. dinheiro. É. Aí o cara da padaria recebeu o dinheiro do cara do carnaval que foi lá comprar pão. Ele tem que produzir mais pão. Ele pega o dinheiro e vai comprar o quê? Vai comprar mais coisa para Mais fazer coisa, mais pão. Ou seja, o farinha, dinheiro enfim. vira muito, tá certo ou não? É, Isso que faz a economia crescer na cidade tem que ser feito todo ano e tem que investir mesmo. Porque dali, é dali. É, tipo assim, é estranho falar isso. Mas é o dinheiro do carnaval, é o dinheiro do turismo, é o dinheiro do turista que vai lá na saúde depois. E todo mundo que veio de fora ficou aqui os 5 dias de carnaval. Todo mundo que não é daqui, que veio de sim. fora e ficou 5 dias de carnaval. Onde eles estão hoje? Nas casas deles, Tá na onde certo? eles moram. Não? Isso. E aonde que ele precisa de escola pro filho Onde dele? eles moram. Exatamente. Aonde que ele precisa de transporte? Onde eles moram. É, Aonde ele precisa do hospital? Onde eles moram. Tá certo? Não? sim, Ou seja, ele veio em Nazaré, deixou dinheiro aqui para nós, para nossos comércios aqui, tá certo? sim, E a despesa dele, de saúde, educação, de transporte, de tudo, é lá na cidade dele. exato. Entende? Então é muito limpinho o dinheiro. O dinheiro do turista é o melhor dinheiro que tem. Chega na cidade, deixa o dinheiro na cidade, volta para casa dele. Lá que ele tem que precisa da escola pro filho dele, lá que ele precisa do hospital pro filho dele, lá que ele precisa do hospital pro pai dele, é lá. Sim, Aqui ele deixou só o dinheiro. Esse dinheiro tá virando aqui dentro da cidade. Ele tá movimentando aqui dentro da cidade. Por isso que o turismo é importante. Então as pessoas têm que perceber que o turismo é. Outro dia eu publiquei uma coisa do turismo. Aí uma pessoa foi lá e comentou negativamente do turismo. Não quero falar o nome, mas é daqui da cidade. Aí eu fui ver o perfil dela no Facebook. Trabalha num grande hotel aqui da cidade. Ou seja, ela vive do turismo, ela precisa do turismo. Foi criticar uma postagem minha do turismo para investir não sei na onde, na saúde. Tá certo ou não? Mas ela tá vivendo do turismo. Se a cidade não tiver turismo, essa pessoa tá desempregada. Tá certo? certo. Quanto menos gente tiver no cadastro único, quanto menos gente precisar de cesta básica, quanto menos gente precisar do fundo social, quer dizer o quê? Que essas pessoas estão trabalhando, tendo a sua renda, a sua vida. Entende não? Esse é o turismo. O turismo tira essas pessoas desse. Pega com o comércio nessa parte do verão, por exemplo, as marinas estão todas Sim, cheias. todas Tá cheias. certo não?
Quantos mecânicos de barco estão trabalhando lá? Quantos tratoristas estão sendo formados da cidade para descer o barco na represa? Ou seja, é o turismo que vira a economia da cidade. Uma boa parte. Sim. E a agricultura também, mas o turismo é Mas o fundamental. turismo é fundamental. Bom, a próxima pergunta que eu tenho para te fazer, você sempre evidencia, né? Ter uma boa equipe, é muito importante isso. E como que está sendo a sua experiência atuando como secretário de governo sobre a administração da prefeita Guinha? Quais são as suas responsabilidades diretas e como que você avalia o progresso da gestão dela até agora? Eu estou como secretário de governo, uma pasta que ficou bem grande, assim, pesada, que a Secretaria de Governo hoje do município acomoda diretoria de esportes, comunicação, segurança pública e administração. A administração você pega a parte de RH, de compras, de licitação, é tudo nessa pasta. O esporte e lazer, né, que é o Carlos Santana, o diretor, segurança, que é o Zé Antônio, e a comunicação, que é o Ricardo Careca, o Novaes, né? Então você pega uma pasta importante hoje que movimenta ali o coração da administração da prefeitura, né? E a gente tem as pessoas que trabalham ali para fazer aquilo ali girar, né, da melhor Sim. maneira possível. E a gente tem conseguido trabalhar bastante. O começo da administração da Guinha, na minha opinião, tá bem saudável isso aí, tá bem bacana mesmo, tá bem bom, né? Porque não perdeu o dinamismo que estava acontecendo. Ela teve uma continuidade da equipe, da gestão, né? Toda troca de administração é impactante, porque você Sim. tira uma pessoa que está acostumada e põe um novato lá, até ele aprender, né? Quanto tempo vai, né? É. Eu penei para começar a acontecer as coisas comigo também, lá no começo. Mas ela pega uma situação diferente, uma situação com dinheiro em caixa, uma situação com as pessoas já em cada um no seu lugar, sabendo como é que funciona, e isso vai embora. Não tem a menor dúvida disso, né? Ela ela prioriza, obviamente, cada pessoa tem um certo um certo perfil, né? Sim. Ela já não é tanto da parte de construção, como eu sou engenheiro, aquela coisa toda. Ela quer cuidar das pessoas, fazer um bom atendimento no posto de saúde, um bom atendimento no hospital, investir mais em saúde, na educação, na escola, na creche, tá certo? Tá cobrando agora aqui para melhorar o esporte, né? A gente vai fazer agora uma situação, uma inovação no esporte de Nazaré. A gente vai ter um chamamento público para uma associação para que a gente tenha 20 modalidades aqui ofertadas à população de Nazaré, inclusive nos dos bairros. Nunca teve isso, vai ter agora, né? O Carlos Santana também é outro que Tá ali, não é tá ali vereador. escondido por aí em algum lugar nos O bastidores. Carlos Santana não é vereador, mas ele já conseguiu tanto Mas recurso que ele ele se paga por uns é 10 mandatos também aí. Então a gente vai fazer um chamamento público agora para uma associação, uma instituição esportiva vir para a cidade e ofertar 20 modalidades para a cidade e para os bairros. Então vai ser uma revolução no bacana. esporte esse ano ainda. Então a gente agora, o que eu sempre falo? A gente vai andando ano a ano e vai implantando novas ideias, novos raciocínios, tudo com o aval da professora Guinha. Obviamente que eu deixo de ser prefeito, eu tenho que pôr no meu lugar agora. Eu sou secretário. A minha patroa hoje é a Guinha, tá certo? Certo. Então tem que passar por ela. Ela tem que decidir o que ela acha. Se sim, se não. Eu, através de um pouco da minha experiência, eu dou minha opinião, mas Sim. teve diversas situações que fui na opinião, foi na decisão dela, né? Porque ela é a prefeita, né? Apesar de estar começando agora, mas ela já está surpreendendo muita gente aí. Você pode ter certeza disso. Então é assim que funciona. Vai moldando, vai vendo o que precisa e tem que melhorar. E passei no primeiro mandato que eu tive reformando as coisas, né? Sim. Quadra, ginásio, não sei o que lá. No segundo, implementamos já campeonatos, atividades esportivas e tudo mais. Agora tem que avançar, tem que Isso aí. melhorar, ir para frente. Então, é mais ou menos assim. Como que você visualiza a colaboração com outras cidades da região na busca por soluções comuns no desenvolvimento? E quais áreas vê como mais promissoras para parcerias? Então, a gente tem hoje, Nazaré faz parte de um consórcio intermunicipal. A gente já tem uma ações na parte de assistência social, né, com residência inclusiva, lá em Itupeva. Agora a gente está também, a gente conseguiu com o Estado, né, a prefeita Guinha, junto com a Secretaria de Ciência Social, um asilo para idosos, né? A gente vai fazer uma parceria com o Jarinu,
através desse consórcio. Então, o consórcio hoje, ele é muito saudável para os municípios, porque, veja bem, às vezes, fazer um equipamento, o município fazer um equipamento, às vezes não tem condições de fazer. Mas quando ele consorcia com outro município e ele rateia a despesa, ou seja, 2, 3, 4 municípios, 1, 2 ou 3 ou até mais, ou seja, consegue implantar um equipamento, atender a necessidade de cada cidade e com um custo muito menor. Então, o consórcio hoje em dia é muito saudável para os municípios, desde que ele seja bem administrado, com a prestação de conta tudo certinho, né? Para ter um consórcio tem que passar pela Câmara Municipal de todos os municípios, ter um CNPJ, o consórcio, mas ele pode desenvolver atividades que o município sozinho não conseguiria fazer, pelo alto custo, mas dividir com outros municípios para implantar um equipamento para que todos possam utilizar. Esse é o caminho hoje da administração pública. Nazaré faz parte do consórcio chamado Simples, né, que faz parte de 9 municípios. Então, já tem municípios querendo entrar no consórcio. O Jaguinha é presidente desse consórcio, para você ter uma ideia. Eu estava de presidente, passou para ela. Então, a gente agora vai implantar agora em Nazaré Paulista um asilo para idosos em parceria com o Jarinu. Jarinu vai ocupar metade das vagas, Nazaré metade das vagas. O governo do estado vai financiar 50% do custo. Então vai ficar 25% do custo para Nazaré, 25% para Jarinu, 50% para o governo do estado e cada município vai ter direito a 10 vagas. Muito Entende? bem. Então o consórcio é muito saudável hoje para as cidades. Bom, para finalizar, né, nós até passamos um pouquinho aqui do horário, né, a direção ali já tá me olhando assim, tá quase me jogando um sapato, ainda bem que tem um vidro aqui na frente, não dá pra ele me Ainda bem jogar que tem um nada. lanche que fez, né? Tem a janta depois, né? Então, tem que ter a janta depois, porque ele tá me olhando ali, ó, com o olho assim, aquele... Tá falando, Roseli, ó o horário. Bom, após 2 gestões, qual você considera ser o maior legado em Nazaré Paulista e quais são as expectativas e visões para o futuro da cidade sobre a nova liderança? Acho que as duas gestões deixou um legado que eu volto a falar. O legado é quando a população acredita e elege um prefeito, e o prefeito consegue separar a política da administração na hora de montar uma equipe. É o X do negócio. Se ele monta uma equipe porque fulano vestiu a camisa, que fulano adesivou o carro, que não sei quem subiu no palanque, sabe? Uhum. E monta a equipe com sentimento político, é muito provável que ele não consiga montar uma boa equipe. Se ele elege e ele monta uma equipe de diretores e secretários técnicos, ele vai ter sucesso na administração. Se ele conseguir a pessoa técnica e política, obviamente que junta o útil ao agradável. O útil ao agradável. Mas ele tem que ir, o primeiro requisito, ser técnico. Não tem problema se a pessoa não votou nele, não vota aqui, não adesivou o carro. Não é esse o problema. O que a população precisa? Que um secretário que está comandando a pasta conheça do assunto e ele desenvolva o projeto que dê resultados para a população. Nesse momento, você deixa o político e pensa como um gestor. Um gestor. Como se fosse um departamento privado, a sua empresa. É isso aí. E você tem que ter olhar sempre para as pessoas que mais precisam, né? Sim. Então você tem que ter a ação para beneficiar as pessoas que mais precisam. Você tem que tentar trazer a pessoa que mais precisa subir de patamar. Que daí a cidade evolui, entende ou não? Exato. E todo mundo tem uma condição de vida melhor. Aconteceu isso, vai para frente. E aonde você enxerga isso? Você enxerga na hora da campanha mesmo. Quem que está rodeando ele mais próximo ali? São políticos ou são técnicos? Tá certo? Uhum. Com quem que ele está andando ali do lado? Tá certo? Quem que está junto com ele na campanha? Quais são as pessoas de referência em volta dele ali? Ali você já percebe onde vai parar o negócio. Né? Então acho que o legado é uma boa equipe. Uma boa equipe vai para frente. Por que eu digo isso? Porque se aconteceu tudo o que aconteceu nos 8 anos e está acontecendo até agora, não é só por causa do prefeito. É por causa da equipe. E se ganhou 3 eleições, porque deu certo. Se tivesse dado errado, não ia ganhar 3 eleições. Se for mal, não ganha 3 eleições. Tá certo? Só Sim. ganha 3 eleições seguidas se for bem.
né? Então, imagine, eu entrei de novato. Quem que eu ia procurar opiniões e procurar, tipo, a consultoria? Em quem também já Quem já passou. passou. Nenê Pinheiro me ajudou muito, Humberto me ajudou muito, o Canhoteiro me ajudou muito, tá certo? Eu escutava muito essas pessoas, porque vivenciaram lá. Escutava, tá certo? A opinião de cada um, e a equipe técnica trabalhava para que acontecesse o que tinha que acontecer no município. Sim. Ganhou 3 eleições, tá certo? Se continuar do jeito que está a Guinha, que a equipe técnica, administrando, investindo menos do que arrecada, né? Tá certo? Para não perder o Sim. controle financeiro, né? Se você começar a gastar mais do que você arrecada, você quebra a prefeitura. E no lugar certo, vai ser reeleita daqui 4 anos de novo. Isso mesmo. Pode. E sem contar que ela deu um baile, né? Que ela É. ganhou até de você. Até de mim. Pode ter certeza Ela disso. foi igual o É Corinthians com o Palmeiras. Tá na mão dela. Ela foi assim. A votação Recorde. dela foi muito expressiva. Eu lembro da quinta-feira da Foi semana muito da eleição, eu falei, expressiva. pode anotar, vamos fazer 9 vereador e a Guinha vai ter o recorde de voto. Mas não deu outra. Teve mesmo. Não, você tem que ver o povo. Ah, meu Deus, não vou nem lembrar até. Vou nem lembrar. É A emocionante. oposição esperando o resultado ali no Derosa, cara. A hora que começou o rojão em cima, cara. Você gosta, né? Ave Maria do céu. Vou nem lembrar até, viu? Foi emocionante. 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 Muito bonito. Muito bonito. A vitória dela foi muito bonita. Porque, sabe, você percebia. No dia da eleição a Guinha não estava nervosa. Ela falou que tava bem Eu tranquila. tô tranquilo, mesmo. vai dar certo, já deu certo. E eu nervoso, ansioso para abrir a urna e ver o que aconteceu, né? Porque a gente se fica ansioso, né, meu? Você Sim. colocou à prova tudo que você fez, né? Tipo, o povo aprovou ou não aprovou? Vai dar, o que vai dar esse O que negócio vai aqui, dar? né? E ela, não, tá tranquilo, pode ficar sossegado. Esse aqui já tá sossegado, vai dar tudo certo. Falando isso, cara. E eu no celular, chega a urna, não chega a Tô urna. nervoso. Você é doido. Bom, Mas tá bom. por aqui, as perguntas que eu tinha pra te fiz, todas as perguntas, né? Quero te agradecer também ao pessoal que assistiu. Tem alguma coisa que eu não te perguntei aqui, você gostaria de falar? Eu acho que não, mas acho que é bom deixar também um horizonte, né, do que tá acontecendo. Eu acho que uma licitação numa OBS grande no Monte Verde vai ser fundamental ali para aquela região, né, que vai acontecer a licitação nos próximos dias. A gente percebe que vai ter iluminação pública licitando agora também LED para todo o município, uma inovação na licitação. A gente vai fazer uma alocação de ativos, é uma estratégia de você conseguir iluminar por LED o município inteiro e aumentar em 50% o número de postes que tem iluminação, é bastante. Isso também vai acontecer nos próximos dias, isso é muito importante. O cadastramento de diversos equipamentos agora no PAC, né? A gente tem também conversas adiantadas com o governo do estado para a pavimentação da estrada de Serra Negra. A creche do Cuiabá também deve assinar nos próximos dias o convênio, ou seja, a Guinha entrou arrebentando aí com a equipe. Ela tá que tá. E sem contar a carreta da mamografia que tá lá em frente ao exatamente. Poupa Tempo até dia 29. A nova licitação da empresa do hospital com esse incremento de 150 mil por mês do rendimento do dinheiro da Sabesp, que vai trazer o centro cirúrgico funcionar. A nova UBS do Vicente Nunes, que vai ser aberta nas casinhas populares, né, que já tem o médico na cidade. Ou seja, bastante coisa acontecendo aí, né, que tá atingindo todo mundo, né, arrumando estrada que tá arrumando agora. Ou seja, tá indo de vento em popa aí, com certeza. Bom, mais uma vez, obrigada, Murilo, pela sua participação. Tá Sempre ótimo. que quiser, as portas do Face to Face, Portal Conecta Nazaré, está aberta para você. Tiver alguma notícia também, quiser compartilhar com a gente, pra gente publicar, o que tiver aí, manda pra nós sai Maravilha. compartilhando. Mas a gente sai divulgando, coloca nas redes sociais. Né, que Deus abençoe você, que você continue sendo essa pessoa, Junto. né, esforçada, fora da caixa e ajudando, né, contribuindo aí com a gestão da prefeita Guinha, que eu acredito que ela vai fazer um excelente trabalho. Não, ela e já está atendendo o povão no fazendo. gabinete tá igual nós lá. Porta E aberta. você vê de todo... às quinta-feira, né, ela sai nas ruas, vai falando, conversando com as pessoas, isso é muito importante também. Esse contato, né, ela manteve, não foi só coisa de campanha, né, ela manteve esse contato aí com a população, isso é importante também.
Então, parabenizar vocês, né? Toda a equipe, toda a prefeitura, né? Pelo trabalho que vem desenvolvendo. E é isso. Tem mais algum recadinho para dar? Mandou um abraço pra turma aí? Hã? Mandou um abraço pro André também, que tava assistindo a gente. André do Zicão. O Ricardo Novaes também, ele Tá, colocou também? aqui, ele tá assistindo, ele colocou que você é um cara espetacular. Nos ensinou muito. Valeu, campeão. Então é isso aí. É o João Roberto também. O João Roberto, João, fiquei esperando você no carnaval, na Musa de Nazaré. Ficou bonita a cidade, hein? Ficou. O João carnaval é foi um sacudido, hein? espetáculo. Foi. Carnaval foi o João Roberto, ele é uma pessoa assim ímpar. E ele também tá nos assistindo. Vanderlei Gonçalves obrigada. também tava assistindo. Vanderlei, o Fábio falou, fala sobre o novo consórcio para agilizar mais para não ter mais que passar sobre a CETESB. Agilizar É a verdade, importante isso CETESB, aí. o consórcio. Agora a gente tá fazendo, a gente não, a Câmara Municipal tá aprovando, né? Através da liderança do Fábio Cabelo, os vereadores, pra gente entrar num consórcio onde os licenciamentos ambientais vão ser feitos não pela CETESB, mas sim pelo consórcio e o próprio município. Então, o que é importante quem tem isso? as carvoarias, é isso? Também. Não, também? Também, todo mundo que precisa de uma licença ambiental, quando você vai na CETESB, que é o órgão do governo, Sim. demora uma eternidade para ser analisado e é muito difícil aquele setor porque é muita demanda e pouca gente na CETESB. Então, a gente está aderindo a um consórcio que já faz parte de São José dos Campos, Igaratá, cidades do Vale do Paraíba, em que esse consórcio faz o licenciamento, tem autonomia para fazer o licenciamento no lugar da CETESB. Entendi. Então, o Carlinhos, que é o nosso secretário de Meio Ambiente, junto com a Gláucia, a Marluce e a Nádia, que é o nosso corpo técnico do meio ambiente da cidade, conseguiu fazer com que Nazaré tivesse a aprovação de entrar nesse consórcio. Que legal. Agora a Câmara de Vereadores vão votar, né? Vai votar, acho que na próxima semana isso aí. E Nazaré vai ter a oportunidade de dar agilidade às pessoas que querem construir na cidade, que querem licenciar sua atividade, licenciar sua empresa, de maneira muito mais ágil. Que bom. Então isso vai dar um avanço muito grande para o desenvolvimento econômico da cidade. Sim. Né? Então, bem lembrado aí pelo Fábio Cabelo, essa ação que vai ser inovadora aqui em Nazaré. Acho que na região é só Nazaré que vai, da região Bragantina, só Nazaré que faz parte. A nossa cidade próxima que faz parte é Igaratá, que foi aprovada esses dias. Então vai ter essa possibilidade de aprovação ambiental muito mais rápido do que a CETESB. Mas muito mais rápido. Muito. Tipo, muito. Que bom. Então, coisas que levam às vezes um ano e meio na CETESB pode resolver em 30 dias. Olha que maravilha. Entendeu? Então a pessoa, por exemplo, quer montar uma empresa na cidade. E ela precisa de um licenciamento ambiental para operar. Até a CETESB chegar, analisar o processo dela, chegar na vez dessa empresa, não sei o quê. Tá certo? Não? Vai um ano, às vezes, 2 anos. Então vai ter um consórcio exclusivo para isso. Entende? Então Nazaré vai ser... Mais um avanço. Vai ser um avanço e vai ser um atrativo para a empresa vir para cá, porque aqui é mais rápido. Sim. Do que montar em outra cidade que demora 2 anos, entende ou não? E o que vai acontecer com isso? Girar a nossa economia. Muito bem. É isso aí, prefeito. Portal Conecta Nazaré, empreendedor do interior. Coloca aí para nós ver o próximo convidado. Quem que é o próximo? O próximo convidado do Face to Face, eu ainda estou aguardando a resposta, mas o empreendedor do interior vai ter o Vitor Fernandes, Casa A Tentadora, uma casa de doces em Atibaia. Então, assistam, porque com certeza terá sorteio de doces. Toda vez que tem esse programa, o empreendedor do interior, eles fazem sorteios aqui. Então, vocês não percam, assistam, porque vai ter alguma surpresa aí. Mandar um doce pra nós lá. Então, manda um doce pra... Ó, o prefeito... A gente não perde o hábito, né? O prefeito quer um doce. Já avisa aí pro Vitor Fernandes. É isso, né? Victor Fernandes. Prefeito, oh meu Deus. Esse prefeito. Murilo. Igual o Zico Joia fala, agora é palito de fósforo queimado. Parece pra nada, mais. A força do hábito. Murilo, muito obrigada. Obrigado, mais uma vez. Volte sempre. E, gente, semana que vem eu volto às 19h30. Eu divulgo amanhã o próximo convidado da semana, tá bom? Obrigada, Eric. Obrigada. O Carlos Santana também tá por aí. Obrigada, Carlos. É isso aí, gente. Obrigada a todo mundo que ficou nos assistindo. Valeu. Valeu.